Eu estou aqui hoje com a deputada Tabata Amaral, a sexta deputada mais bem votada no estado de São Paulo, com apenas 29 anos, e uma ativista importantíssima na causa educacional no nosso país. Deputada, antes de tudo, eu queria agradecer você pelo seu tempo hoje aqui com o Double Click, e eu queria começar fazendo algumas perguntas sobre as suas experiências pessoais com a educação. Perfeito. Como a sua trajetória acadêmica, com escolas públicas e escolas privadas, lhe ajudou a compreender melhor a questão da educação no nosso país? Primeiro, Carol, um prazer estar conversando com você, com vocês que estão acompanhando. Muitíssimo obrigada. E eu sempre digo que educação é a minha vida, muito mais do que uma causa, do que uma bandeira do mandato. Então é até difícil pensar apenas em uma resposta. Mas talvez trazendo um pouco da minha trajetória e como eu me descobri como ativista pela educação, tem um episódio que foi muito importante para mim, que foi a criação da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a OBMEP. Sempre tem um professor na história, né? Na minha tem vários. E eu tive muita sorte de estar em uma escola estadual em que havia uma professora de matemática que resolveu que ia preparar a gente para essa competição meio desconhecida. Eu ganhei uma medalha de prata, muito por causa desse incentivo dela. Com isso, ganhei uma bolsa em uma escola particular, que é o Etapa, que fica na Paulista. E essa foi a primeira vez que eu me deparei com a desigualdade. Eu tenho muito orgulho de ser filha de nordestinos, de vir da periferia, mas infelizmente muitas vezes no nosso Brasil, na nossa cidade, o seu local de nascimento, cor da sua pele, dentre muitas outras características, determinam as perspectivas, os sonhos que vocês têm. Então, num contexto em que minha família mora em uma ocupação, meus pais não tinham terminado os estudos, minha mãe era diarista, meu pai era cobrador, não era só que tudo era mais difícil, então faltava comida e era o pessoal da igreja que ajudava e meu pai era dependente químico e hoje eu vejo que não tinha o apoio que ele teria se fosse rico ou se nossa sociedade não tivesse tanto tabu, então tudo isso faz parte, mas quando eu fui pro Etapa com a bolsa, o que eu fiquei mais chocada foi de perceber que existia uma Avenida Paulista em Ibirapuera que eu não conhecia. Apesar de ser paulistana, Sim. de ter nascido e sido criada aqui, foi perceber que naquela escola todo mundo tinha sonhos. Ninguém nunca tinha me perguntado qual era meu sonho na escola pública. E aí, sei lá, eu talvez pensasse um dia ter um emprego no shopping, o que tá tudo bem. O problema é a limitação, é você dizer que o moleque, a menina da periferia só pode ser aquilo. Sim. Se der certo, né? Se não for pro crime. E aí eu vou para aquela escola e tá todo mundo me perguntando qual é meu sonho, que faculdade eu quero fazer. Eu nem sabia que eu ia fazer faculdade um dia, eu não sabia o que era USP, ITA, Unicamp, essas coisas. E eu brinco que eu participei de uma Olimpíada de Astronomia assim que eu fui pra Etapa, e eu fiquei encantada, né? Galáxias, estrelas, e eu comecei a dizer que ia ser astrofísica, muito porque eu queria ter uma resposta bonita para dar, que impressionasse. Sim. Mas eu não sabia o que fazia um astrofísico. Então, para mim, ficou essa primeira grande oportunidade na educação me mostrou a nossa desigualdade. Sim. Talvez de um caminho diferente do que as pessoas façam, mas de ver como esse mundo era grande, como haviam muitas oportunidades, mas só para algumas pessoas. E aí a educação me ajudou a encontrar uma resposta para isso. Pouco tempo depois eu fui convidada para dar aula em um projeto social e eu lembro que eu fiquei muito surpreendida, que eu tinha algo para ensinar, que eu conseguia fazer aquilo, mas também que tinha um caminho para eu lidar com a culpa que eu sentia de estar lá com meu irmão na escola pública, com meus vizinhos na escola pública. E foi quando eu comecei a dar aula, muito nova. A gente fundou o VOA para levar aulas de Olimpíadas para as escolas e eu não parei nunca mais. E aí começou todo um ativismo que me levou ao Congresso Nacional. A próxima pergunta, na verdade, tem a ver com isso, dessas oportunidades que você percebeu que existiam e desse seu caminho para ativista política e a política em geral. Você fez faculdade fora, né, nos Estados Unidos também. Em que momento você decidiu voltar para o Brasil e em que momento decidiu trocar a carreira de cientista, de astrofísica, para uma carreira política e de ativista? Eu sinto que a adesão de voltar para o Brasil, ela veio com a adesão de ir para os Estados Unidos. Eu vivi dias muito intensos em março de 2012. Eu fui aceita em Harvard dia 8 de março e eu perdi meu pai para as drogas dia 12 de março. E a proximidade dessas duas coisas fez com que eu sentisse de forma muito mais profunda toda uma culpa que eu sentia de que aquelas coisas não eram pra mim, de que eu tava dando muita sorte, que esse mundo todo chique, não sei o quê.
E quando eu perdi meu pai, eu realmente fiquei sem chão e de certa forma interpretei aquilo como a vida me colocando no meu lugar. Como se fosse minha culpa de ser metida besta, de querer fazer coisas grandes. E foi muito difícil me convencer de que eu deveria ir para os Estados Unidos. Eu cheguei a desistir, dizer que não ia, fazia física na USP na época, larguei a USP. E meus professores foram muito responsáveis porque eu não desistisse mesmo. De dizer que era importante ocupar aquele lugar, que se eu não fosse, talvez levasse muito tempo para outro aluno de escola pública da periferia ter essa mesma oportunidade. E quando meus professores me mostraram que era importante eu ir mesmo, eu tendo certeza que eu não queria aprender inglês, que ia dar super errado, eu fui muito com essa intenção de que eu vou, mas eu volto. Então, em resumo, foi isso. Quando eu decidi para os Estados Unidos, eu não tinha certeza do que eu faria. Mas eu acho que, de certa forma, eu sabia que eu não ia ser cientista e trabalhar num laboratório, que eu iria para lutar pela educação pública. Demorou um tempo para eu entender que curso que eu ia fazer essa transição de fato da astrofísica para a ciência política. Demorou alguns anos para entender como que eu ia lutar pela educação, mas tinha isso muito forte. Eu tô aqui pela educação, meu pai não está mais vivo por falta de educação, é com isso que eu vou trabalhar. Não é só dar aula de final de semana, isso é minha vida mesmo. Sim. E você falou agora, deputada, um pouco sobre a importância dos professores na sua trajetória. E eu já vi também você falando várias vezes em várias entrevistas sobre a importância de gente valorizar os professores de escolas públicas e de escolas em geral. Como você considera que a gente pode valorizar esses professores e prepará-los de uma maneira mais eficaz? Eu sempre digo que a sociedade sonha pouco para quem vem da periferia. A sociedade não vira para um menino negro periférico que fala vai ser médico, vai ser cientista. Não. Sonha as piores coisas possíveis. Sonha não, imagina. E o meu sentimento é que isso em parte acontece porque a gente também sonha e espera muito pouco dos nossos professores. Hoje a maioria dos professores estão sendo formados em cursos 100% EAD, baratos, de baixíssima qualidade. A gente não permitiria que um cirurgião fosse formado dessa forma. E aí são cursos teóricos, sabe? Assim, é história, filosofia, sociologia da educação, tudo isso é importante. Mas se você realmente valorizar essa profissão, você ensinar quais são as diferentes metodologias de ensino, como é que você ensina fração, como é que você faz um experimento. Então o professor está lá largado, se virando como pode, fazendo o que pode, sem a sociedade que sonha em coisas grandes para ele. E aí quando esse professor vai para a escola, muitas vezes a escola pública, não só ele não foi bem preparado, como ele segue sem nenhum acompanhamento. E aí a gente está num contexto em que os professores brasileiros são os que sofrem mais violência do mundo. Então assim, violência emocional, violência física, taca uma coisa, faz uma ameaça, e a gente ainda culpa eles que não estão desempenhando bem. E é claro que tem exceções, e eu tô aqui por causa dessas exceções, mas de forma geral, por não valorizar a educação, por não valorizar esses jovens, a gente não valoriza os professores, e se a gente realmente quiser ser um país justo, desenvolvido, ético, a gente vai ter que encarar esse problema. Reformular a formação inicial dos professores, comprar essa briga com faculdade pública, comprar essa briga com faculdade privada, dar esse acompanhamento, sabe, todo esse amparo, formação continuada e, de fato, valorizar salarialmente nossos professores, porque a gente tem todo tipo de realidade no Brasil. Sim. Completamente, concordo com você. E eu queria falar também um pouco da importância das experiências diversificadas, como robótica, as artes, tudo, que não são oferecidas completamente em escolas públicas atualmente. Como podemos oferecer isso? Como podemos trabalhar com as escolas públicas para elas oferecerem essas oportunidades para os alunos? Quando eu fui pro Etapa com a bolsa, foi muito difícil achar que eu pertencia àquela escola privada, de elite, e as Olimpíadas foram fundamentais nesse sentido. Então eu comecei a fazer aulas de robótica, linguística, participei de mais de 40 Olimpíadas, porque aquilo era a minha forma de me encontrar, de me expressar. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive isso multiplicado por 1 milhão. Desde a parte acadêmica, então Harvard te obriga a fazer matérias em 8 áreas do conhecimento, o que eu acho que é fundamental para o mundo de hoje. Eu sou formada em ciência política e astrofísica, que é uma coisa diferente poder ter uma formação secundária. Mas eu fiz aula de psicologia e foi uma das primeiras aulas que eu escolhi porque eu queria entender o que era a dependência química, o que era a bipolaridade do meu pai, que sempre tinha sido apresentado para mim como um desvio de caráter. Reza, se esforça, tá pagando por algo, que é um grande absurdo. E aí eu fiz aula de economia, e aí eu fiz aula de oratória, de folclore e mitologia, e tudo isso foi importante.
Mas vai além. Tinha 400 clubes em Harvard, então eu fiz dança indiana, dança latina, fui dar aula de inglês no Japão, fui trabalhar contra abuso sexual infantil nas Filipinas. É um privilégio que a gente não consegue nem imaginar que formação é essa, sabe? E tudo isso me preparou para o meu trabalho de hoje. Claro. Me preparou para ser mais empática com culturas completamente diferentes. E na faculdade, a gente era muito incentivada a fazer estágios no período de verão deles, que é junho, julho, agosto aqui. Então eu fui para a Índia trabalhar com educação. Eu fui morar no interior do Ceará, em Sobral, que tem os melhores níveis de alfabetização do Brasil. Fui morar em Salvador para trabalhar na Secretaria de Educação também. Então é uma formação muito mais completa. E é muito por ter visto o quanto isso foi fundamental para mim que eu defendo tanto escolas em tempo integral no Brasil. Claro. Mas não na teoria, assim, vai dar o dobro de português, matemática e biologia. Não. Escolas com robótica, com clube de empreendedorismo, de teatro, com formação política, com ensino técnico fortalecido. Porque eu sei que uma escola assim tem muito mais chance de dar ao jovem da periferia os instrumentos para quebrar o ciclo da pobreza. E está demonstrado por estudo. Um aluno de escola em tempo integral, quando bem feito, isso reduz no curto prazo a taxa de homicídios do local. Sim. E a gente fica querendo tratar da insegurança que a gente tem em São Paulo só com política de segurança, muito necessárias, tem que intensificar, mas sem ensino técnico, sem psicólogo na escola, que é uma coisa que eu defendo, que a gente aprovou uma lei no Congresso e ela não está sendo implementada aqui. Sem caminhos para essa molecada, para essa meninada, a gente vai deixar com que muitas pessoas vejam o crime como a única porta. Sim. A culpa é nossa, é da sociedade. E o problema da educação no Brasil, você diria que é um problema de gestão financeira, de falta de investimento ou de ambos? O problema principal da educação no Brasil, na minha opinião, é a falta de vontade política. A educação nunca foi prioridade número 1, nunca. E é engraçado, porque talvez seja a palavra mais presente nos discursos políticos, né? E aí eu me pergunto por quê. Uma resposta a qual eu cheguei, meus pais não tinham nem feito ensino médio. Então, hoje eu penso, como é que a geração dos meus pais, que lutou tanto por escolas, construir escola ainda dá voto, mas que não teve na escola o que a gente tem hoje, como é que eles iam saber que eu não estava aprendendo? Como é que eles iam fazer essa crítica? Então, eu vejo que a geração passada lutou para que a escola pública não fosse só para elite, como era antigamente, para que a gente pudesse ir para a escola. A nossa luta da nossa geração é para que a escola seja boa, para que ela seja completa, para que ela dê oportunidades. E aí quando a gente vê dados, metade de quem está na USP hoje vem de escola pública. Eu tenho muita esperança, porque a gente está falando de futuros médicos, empresários, políticos, e sabe, ter gente periférica, ter gente negra, vai mudar as estruturas. Então eu sou muito esperançosa para o futuro, porque eu vejo que é a nossa geração, que é a primeira a sair do ensino médio, a entrar numa faculdade aos trancos e barrancos, com muita dificuldade, que vai trazer essa revolução para a educação. Mas só para comentar sobre financiamento e gestão, eu acho que os dois problemas existem. O Brasil investe muito menos do que os países desenvolvidos, às vezes metade do que eles investem, porque a gente tem um PIB, uma renda menor e muito mais jovens do que os países europeus têm. Então o investimento por aluno ainda é baixo, mas também tem muito problema de corrupção, de desvio, de má gestão. Tanto que uma mudança que eu consegui colocar na Constituição, que eu tenho muito orgulho, é que a partir desse ano vai receber mais dinheiro o prefeito que melhore o resultado da educação e diminua a desigualdade social e racial. Mexeu no bolso do prefeito, você tende a mexer no coração dele também. Então eu estou muito animada para ver o que vai acontecer com isso. Isso é demais, super importante. E junta as duas coisas, mais dinheiro, mas com boa gestão. E como nós podemos ajudar as escolas públicas a melhorarem essa gestão diretamente? Eu olho muito para o que funciona aqui. Eu brinco, a gente tem que olhar para a Coreia do Sul, Singapura, Canadá, Finlândia, mas tem muita coisa no Brasil que não é valorizada. Pernambuco tem hoje o melhor ensino médio do país, junto com o Espírito Santo, Goiás, porque apostaram massivamente em escolas em tempo integral de verdade. E o Ceará tem os melhores índices de alfabetização. E aí quando você vai entender o que aconteceu no Ceará, por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação do Ceará faz um trabalho muito lado a lado com as secretarias municipais. Sim. Ou seja, não é aquela coisa, eu vou cuidar do aluno quando ele chegar no ensino médio. Não, elas estão lá no dia a dia com os municípios, a gente tem mais de 5.000 municípios.
que estão cuidando da alfabetização, estão cuidando de creches, ensino fundamental. Então, eu aposto muito nessa estratégia do governo estadual entrar junto com as secretarias municipais e ajudar a fazer a gestão. Sim. Ajudar a fazer formação continuada, ajudar a ter um bônus. Isso já foi provado que funciona. Não para o professor, porque ele sozinho não dá conta. Mas na hora que aquela escola melhora, da merendeira à diretora, todo mundo tem que ser reconhecido. Tem uma série de boas práticas que foram já mapeadas. Formação continuada de professores, bonificação para todo o grupo e não para o indivíduo, avaliações constantes, metas, você ter uma seleção de diretores que não seja o vereador que escolheu, mas baseada na trajetória, na experiência daquele diretor que está se espalhando pelo Ceará e em alguns outros municípios, porque você está condicionando isso a repasse financeiro, por exemplo. Foi o que o Ceará fez e é o que vai começar a acontecer com essa mudança que a gente fez na Constituição, no novo Fundeb. E você falou agora, deputada, sobre Ceará e alfabetização lá, e como é o lugar com índice mais alto de alfabetização. No Brasil, existe, infelizmente, muitas famílias que são analfabetas. Como a gente pode combater esse ciclo de analfabetização e de famílias que não dão valor para o estudo por não entenderem o que é? Tem muitas respostas para essa pergunta. Eu vou fugir um pouquinho do tema da educação e volto. Eu sou uma grande defensora de renda mínima. E essa é uma política pública que eu vejo economistas sérios de esquerda e direita defendendo. Um patamar mínimo de renda que toda a população vai receber, independente de qualquer coisa. E uma das razões pelas quais eu defendo tanto essa renda mínima, essa renda básica, é porque não existe liberdade se você não tem o que comer mais tarde, se você não tem como comprar um remédio para o seu filho. Então, enquanto a necessidade mais urgente ainda tiver que ser priorizada, casa, moradia, alimentação, não tem como pensar muito para fora disso. Então, acho que a gente precisa entender que muitas vezes a não priorização da educação vem disso. Sim. É o corre, é o dia a dia, é salve-se quem puder. Então, a gente lutar por desenvolvimento econômico, empregos, ensino técnico, que é uma grande bandeira minha, por uma renda mínima, é a gente dar condições da população pensar sobre o dia seguinte, não só sobre o hoje. E aí, nesse sentido, é muito importante que a gente olhe para as crianças, para os jovens que estão passando pela escola agora, mas não deixe ninguém para trás, não desista de ninguém. O Brasil, nesses últimos 4 anos, investiu praticamente zero em educação de jovens e adultos. Minha mãe se formou na educação de jovens e adultos junto comigo. Minha mãe, que foi diarista a vida toda, é recepcionista hoje. E ganha, ganha com carteira assinada, tem o seu convênio. Então, a gente não pode desistir porque a pessoa está mais velha, ela não tem que continuar. Só que se não tem o incentivo do governo, se não tem escolas acessíveis, como é que essa população que está tentando sobreviver vai fazer? Então, daria para falar de 20 mil coisas, mas eu acho que esses são alguns dos temas importantes. Sim. E o público das escolas públicas é um público muito diverso. Ainda mais nas últimas gerações, como você disse, deputada, que a escola pública tem agora um alcance maior na população dos alunos. Como essas escolas públicas podem criar um currículo e uma qualidade de ensino para esse público que é tão diverso, com alunos com tantas dificuldades diferentes? Tô com várias coisas aqui na cabeça. Acho que a primeira delas é a gente encarar que existem muitos tipos de inteligência. Sim. Eu tive muita sorte de ser boa em matemática, porque eu poderia ser muito boa em artes e isso nunca ter sido valorizado. Então, acho que quando eu defendo tanto essa escola em tempo integral, com empreendedorismo, com teatro, com esporte, é porque eu entendo que todos os tipos de inteligência contam e devem ser valorizados. E eu vou além. Eu lembro, quando eu era pequena, meu sonho de criança pobre era fazer balé, natação e judô. Obviamente, não fiz nenhum dos 3. Eu bordava para minha mãe vender os panos. E tinha esse instinto de entender que essas coisas também eram legais, também eram importantes. E aí chega um jovem que saiu da escola pública, que nunca fez inglês, que nunca fez um vôlei, ele não vai ter a mesma condição de competir na entrevista de emprego. Então essa formação holística, ela te dá uma bagagem para a vida. E a escola precisa fornecer isso, na minha visão. E aí, talvez só um último ponto, a gente tem um longo caminho pela frente no combate a diferentes formas de discriminação.
no Brasil. Tem um estudo que eu acho muito impactante, muito triste, que mostrou que comparou o Saresp, que é a prova estadual que a gente fazia na escola estadual, com as notas que os professores davam, porque o Saresp é uma prova cega. Você não sabe quem está fazendo, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. E esse estudo mostrou que, de forma consistente, professores davam notas menores para alunos negros do que o Saresp dava. Qual que é a conclusão? Não é que os professores são proativamente racistas. Não, é que a sociedade é racista. E isso se transborda na nota que o professor dá, na expectativa que ele tem para aquele jovem. Estou dando esse exemplo específico porque a gente precisa entender que é sim papel da escola o combate ao racismo. Claro. O combate à LGBTfobia, o combate ao machismo. Não é à toa que lá na Constituição a gente colocou esse recurso para incentivar o combate ao racismo, sabe, nas escolas. Então eu vejo que a escola precisa, independente de ideologia, esquerda-direita, ser um local que está combatendo todas as formas de discriminação. E aí tem uma lei que a gente aprovou no Congresso que coloca que toda escola tem que ter psicólogo e assistente social. Eu acho isso fundamental também. Porque terapia é um luxo hoje. Eu vim saber o que era terapia, começar a fazer depois de formada. E teria me ajudado tanto a entender a doença do meu pai, a lidar com essa desigualdade toda. Então a gente tem que lutar para que essa lei seja implementada. E para que a gente entenda que saúde mental não é luxo. É saúde, assim como é o cuidado com uma diabetes, por exemplo. E aí, nesse sentido, eu vejo que a pandemia acelerou ainda mais essa discussão. Na pandemia, de cada 10 jovens aqui na rede estadual em São Paulo, 7 tinham sintomas de depressão ou ansiedade. Então, eu falei de várias coisas, porque são várias coisas mesmo, mas eu vejo que hoje a saúde mental tem que ter um lugar de prioridade no debate da educação. Claro. E quando você mudou de uma escola pública para escola privada, você notou uma diferença especificamente nesses fatores do racismo e da saúde mental, da LGBTfobia, ou não? É engraçado que, não sei se é engraçado ou se é triste, mas eu vim ter contato com essas discussões só na faculdade. E eu acho que isso é reflexo de uma sociedade que ainda está engateando nesses temas. Eu vim entender o que era o racismo e qual era o meu papel enquanto pessoa branca, o que era o machismo, o que era a LGBTfobia na faculdade, nos Estados Unidos. Esses debates, assim como o papel do vereador, não chegaram até mim na escola privada ou na escola pública. E eu tinha e tenho tanto a aprender, tanto a evoluir, e comecei isso só na faculdade. Então, por isso que eu sou muito enfática em dizer que essas discussões elas vão acontecer na escola pública. Porque é ali que a discriminação acontece. Mas mesmo o machismo que eu sofria por ser menina e gostar de ciência e matemática, não era discutido. Eu lembro que teve uma aula que eu era a única menina e um menino levantou, falando que eu era um menino, disfarçado de menina, um monte de besteira que quando você tem 13, 14 anos é muito pesado. E um professor que defendeu e falou, não, você não vai sair, é ele que vai sair da aula. Mas se o professor não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse voltado, sabe? Então, para mim, é muito evidente que as discussões precisam acontecer na escola pública e na escola privada. Sim, claro. E eu queria saber, deputada, como nós, jovens de escolas privadas, por que não dizer privilegiados, podemos contribuir para a transformação necessária da educação no Brasil? Para mim, o mais importante é que fique claro que essa responsabilidade é de todos, é compartilhada. Eu brinco que eu realmente espero que os homens entendam que o machismo é um problema deles também. Eu já carrego coisas demais, sabe? Assim, homens aprendam, estudem, façam a sua parte, da mesma forma que eu tenho que aprender, encarar o meu privilégio e fazer a minha parte na luta contra o racismo. Então, é diferente culpa e responsabilidade. Eu não estou dizendo que o aluno da escola pública é culpado porque o aluno da escola privada é culpado porque o aluno da escola pública não tem oportunidade. Assim como eu não acho que o branco que nasce hoje é culpado pelo racismo que acontece na rua, mas é responsável. Então, acho que isso é o mais importante. Assim, não importa onde vocês estejam daqui a alguns anos, seja na política, no meio empresarial, no ativismo, a escola pública é nossa responsabilidade. Sim. Votar pensando na escola pública é nossa responsabilidade. Se revoltar, se manifestar. Quando acontece alguma palhaçada com a educação, alguma corrupção, como aconteceu tanto nesses últimos anos, é nossa responsabilidade. Meu sonho é que o ministro da Educação receba a mesma atenção, escrutínio, fiscalização que o ministro da Economia, da Fazenda. Isso vai acontecer um dia.
Mas é muito importante que a gente chame para si essa responsabilidade de saber como é que tá a escola pública do meu bairro. Sim. O que a pessoa que eu estou votando pensa sobre essa questão? E hoje a maioria das pessoas não fazem isso. O Double Click é uma iniciativa que busca engajar jovens em temas relevantes para a sociedade, como a educação, e estimular que eles busquem mais conhecimento sobre esse assunto. Qual é a sua opinião sobre essa iniciativa? Você considera, deputada, que essa iniciativa pode nos ajudar de alguma maneira em relação à educação? Com toda certeza. Eu achei a iniciativa maravilhosa e eu fico pensando assim, eu sou uma das deputadas mais jovens, né, ainda, mas toda vez que eu encontro com alguém como você, outras pessoas que estão no ensino médio fazendo 20 mil coisas, eu penso, caraca, eu cheguei na faculdade sem saber o que era esquerda e direita, sabe? Assim, tá muito forte esse movimento. E eu acho que vocês têm um papel muito importante nessa questão da responsabilização. Sim. É muito fácil a gente varrer os problemas para baixo do tapete e falar, não é comigo. Minha vida tá confortável, todo mundo tem seus BOs, todo mundo tem seus problemas, suas coisas para fazer. E é muito fácil a gente se perder só nos nossos problemas. A partir do momento que você fala, esse tema é comigo, eu vou abrir esse diálogo, eu vou abrir esse debate, esse é o primeiro passo para que grandes transformações aconteçam. Então eu espero que vocês iniciem muitos debates, tragam boas provocações para que as pessoas se sintam responsáveis. De novo, não culpadas, mas responsáveis pelo futuro do nosso país. Sim. Bom, deputada, eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo hoje. Foi muito bom conversar com você. Obrigada. Muito. Eu tenho muita admiração e respeito pelo trabalho que você faz. E eu acho incrível sentir que eu sou representada por uma pessoa como você, que é tão ativista nessas causas tão importantes e que conhece e que tem essa trajetória incrível. Então, muito obrigada pelo seu tempo, deputada. Muito obrigada, fico muito honrada. É uma baita responsabilidade ouvir isso, mas uma das coisas que me motivam em estar no Congresso, com um ambiente bem difícil, é essa convicção de que daqui a alguns anos vai ter mais mulheres, vai ter mais jovens, vai ter mais negros, mais periféricos e a gente vai estar mais representado lá. Muito obrigada e boa sorte. Muito obrigada, deputada.